Ô, Adriano! E aí, Solano? Como você tá? Jóia, e você? Tudo ótimo. Maravilha. Coisa boa, Seja hein? bem-vindo, Isso tudo aí, bom? tudo ótimo. Beleza. Vamos lá, então. Hoje o tema da nossa conversa é campo de luz. Campo de luz, isso Campo me de luz. interessa, viu? E eu vou explicar para você. Caramba, já tô E curioso o já. Vambora. subtema é, é uma Vamos. certeza. Ao pó voltarás. Voltaremos todos, inclusive, né? É Isso por aqui? acho que é uma das únicas certezas que a gente tem mesmo. Ó, e aqui, Sejam aqui já bem-vindos. tem um indício que ao pó voltarás. Ao É pó sobre isso daqui que a gente vai estar voltaremos. falando, né? Não, falando ao pó voltaremos, curioso você falar isso e olhar para as plantinhas. Hoje mesmo eu estava ali colocando todas, sejam bem-vindos. Estava colocando um bocachizinho ali nas plantinhas. Olha aqui, ó. E o bocache é isso, né? Justamente, né? Esses vasos aqui e tal. Essa obra aqui, não é à toa que o fundo dela É lindo esse azul, esse é azul azul. profundo. Então o que eu fiz aqui? Já tô Eu adorando. iniciei uma monotipia Tá. em cima de pedras. Putz, Então, grila. Depois eu tenho que te mostrar os trabalhos daquela série ali. bacana. Que legal, me interessa E super. como a monotipia é em cima de pedras, Perfeito. eu passo essa camada, são duas camadas de Tá. impermeabilização aqui. Uhum. A primeira camada é a tinta com um gesso acrílico, Perfeito. que daí você consegue dar uma maior durabilidade. Esse aqui, eu peguei os quadros ali que eu achei que melhor Nossa, muito legal. Adoro essas manchas. dialogaria com o teu trabalho. Já consigo ver um monte de forma E aí. aqui, qual que é o tema nosso? Nós estamos falando aqui de uma trindade. Tá. Você tem o avô, o pai, o filho. Tá. Você tem o nascimento, a vida e a E a morte. morte. Você tem a árvore, o carvão e o corpo. Perfeito. Você tem, no meu caso, eu vou fundir com você, a trindade profissional. Tá. Que a primeira atividade foi ligada à ecologia, a segunda à psicanálise e a terceira à arte. Então eu trago aqui no quadro, principalmente, né, o azul, que depois ele vai fazer uma trindade com o vermelho e com o amarelo. Muito interessante. Então, você tem aqui a trindade das cores primárias, Perfeito. que eu derivo essa obra, que tem a ver com um campo de luz. E por que que aqui não tem o branco? Porque você vai trazer a O luz. branco trazendo essa luz. Trazendo essa luz. Muito Então, legal. Me interessa. Desculpa te sim. interromper, antes de a gente pensar nessas ideias todas, eu já estava, quando vi um pouquinho dos trabalhos com branco na cabeça, eu falei, caramba, preciso trazer branco para cá. Então, estamos alinhados. Estamos alinhados, muito bem. E aí o que que você tem? Na natureza, nós temos formatos. Aqui a tela é quadrada. Perfeito. E você tem aqui, eu utilizo essa sinuosidade, que é um espiral, que você vai ver o formato desses tufões que são triângulos. Perfeito. E aí tá. você tem o terceiro elemento, que são os círculos. O que é o triângulo? Interessante. É o nascimento, é o ovário ali. Tá, interessante. Então, tudo na minha vida, ele se deriva desse triângulo e onde vem a sinuosidade. O teu corpo, começando pela tua cabeça, o óvulo que é redondo, acomodado dentro
placenta Sim. e a nossa mãe terra. Interessante. Não existe nada na natureza que seja totalmente quadrado, pelo menos no ponto de vista do olhar dessa bola minha, que é redonda também. Meu próprio olho, ele simboliza o nosso universo. Exato. Então eu estou trazendo agora para a Bienal uma performance que eu quero convidar você. Poxa, que bacana. Vai Vamos ser embora? às 15 horas lá no Ibirapuera. A gente vai ter 3 atos, Tá. às 3 horas da tarde. Tá. O primeiro ato consiste, que é dentro dessa composição que agora você vai iniciar aqui, que se chama Campo de Luz. Perfeito. Eu vou atravessar o túnel Ayrton Senna com o manto da morte, que é uma ráfia de solo que eu vou carregar Legal. nas minhas costas. Interessante. Vou entrar no campo escuro, são 3 quilômetros que eu vou estar atravessando de túnel, correndo e nu. A hora que eu sair desse túnel, eu vou entrar no primeiro campo. No primeiro campo você tem ali 3 aros de luz, que é onde penetra a luz para dentro do túnel. Nesses 3 aros, nessa superfície gramada, eu estarei ali num ato de celebração, trazendo o meu pai num caixão de madeira e representando pela árvore que é uma figueira. Uma figueira. Que o avô dele plantou quando ele nasceu, e ele plantou nessa chácara onde eu vivo. Então eu trago aqui uma cosmogonia própria de todo ser humano. Então, a figueira mata-pau, que é essa planta, não sei se você sabe, ela inicia ali o desenvolvimento em cima da copa de uma outra planta. Ela é uma hospedeira. Então, o pássaro vai lá, semeia essa semente de figueira na copa, e ela primeiro desenvolve a parte aérea, e depois a figueira, a hora que ela encosta no chão, a primeira raiz, aquela árvore que a hospedou, ela vira matéria orgânica. E somente a figueira mata-pau se sobressai. A figueira era uma espécie parasita ou não necessariamente? Ela pode ter esse comportamento. Entendi. Né? Que interessante. Eu sei precisamente de que árvore a gente está falando. Então, eu não sabia desse comportamento dela. É sim, muito legal. E ela pode ter esse comportamento, figueira mata-pau. E aí o que eu fiz? Meu pai, ele faleceu há 30 anos atrás. Só que quando ele comprou essa chácara e começou a restauração florestal ali em cima de uma área degradada de pedra, a primeira árvore que ele plantou, que fazia parte de uma coleção de bonsai que ele ganhou do pai dele, foi essa figueira. Então ela se desenvolveu. E no dia que ele morreu, ele falava que quando a pessoa morre, é motivo de se comemorar porque você tem uma memória. Quando você nasce, você não tem uma memória ainda. Sim. Então, quando ele morreu, para comemorar, o que eu fiz? Eu fiz um corte raso. Cortei essa figueira e sabia que ela ia brotar. E joguei toda aquela massa na floresta que ele plantou, que chama-se Balé das Árvores. Balé das Árvores. Porque ele trançava as árvores. Interessante. Então, foi para o Balé das Árvores, toda aquela galhada lá. E 30 anos depois, que esse ano, dia 30 de julho, olha o 3. Né? Presente. 30 anos depois, completa-se o aniversário da morte do Higino.
meu pai. Então, o que eu vou fazer esse ano para comemorar? Eu vou lançar essa arte performance chamado Campo de Luz e em parceria com outros artistas eu vou desenvolver uma série. E aí, vou fazer aqui um ato também, que é o prólogo desta performance em Apucarana. Legal. Então, depois de 30 anos que eu cortei, eu vou repetir o mesmo ato, que é de corte, junto com várias entidades ali que vão estar representando a morte. Elas estarão cobertas com o manto da morte e nesse ato fúnebre eu corto essa árvore, recolho ali o toco mais grosso, a 1,79 m, que era a altura do meu pai, coloco sobre um caixão de madeira e nisso vou pegar a cinza do meu avô. Meu avô, ele faleceu quando meu pai tinha 5 anos, numa manhã chuvosa, debaixo de uma paineira. Puxa. E meu pai plantou justamente no balé das árvores uma paineira. Então eu vou pegar um galho da paineira, vou cremar e vou levar dentro de uma urna representando essa trindade. Sim. Que é o avô também. Então, esse hábito de plantar árvores, ele vem, não é do meu pai, do meu avô, né? Ele vem desde quando o homem começou a desenvolver a sua inteligência e cultivar o solo, viu a necessidade Sim. também, né? Perfeito. Então, dentro desse ato, nós temos ali a fase, então, que nós vamos desenvolver na Bienal através dessa performance. O nascimento, depois você tem ali a vida, Perfeito. Que é quando eu entro dentro de uma árvore, que é uma obra do Hugo Veras, e depois eu finalizo num bicicletário, que ali representa um crematório. No momento final do crematório, eu saio do caixão e visto o manto da vida. Esse manto da vida, ele foi feito com o manto da morte e com as aparas que representam o quê? Toda a biologia vegetal que eu carrego e propago. Então são esses propágulos que eu vou estar entrando com uma urna funerária, levando ali os restos mortais do meu avô e esses propágulos representam o meu pai. O meu pai era um artista plástico e ele vinha para as bienais quando eu era criança e aproveitava e levava sementes das árvores do Parque Ibirapuera para Apucarana. Então as sementes da paineira, muitas árvores ali que nós plantamos foram oriundas do viveiro Maniquinho Lopes, do entorno ali, que era o local onde você tinha uma maior variabilidade de plantas, que foi tudo plantado ali, ele era uma área inicialmente degradada, que foi restaurada com aquelas árvores. Interessante. E quando você tem uma floresta restaurada, você tem o quê? A facilidade de coleta de semente. Ela tem maior insolação. Então você tem uma variedade muito grande de espécies até hoje ali no parque, que facilita essa disseminação. Então, o que é a Bienal? Não, dentro do conceito de estuário,
onde você tem essa mistura de espécies, de elementos, porém, o que eu venho agregar dentro desse conceito da Bienal? Enriquecendo com os fragmentos florestais. Então, fiz a instalação de 3 fragmentos ali. O primeiro são as árvores sobre pedras. O segundo é o baile imperial com 6 palmeiras imperiais, 5 gerivás e uma palmeira princesa. Fiz uma instalação em quincôncio e depois o balé das árvores, que meu pai fez em Apucarana, eu o representei ali, do lado do crematório, porque nós estamos falando de uma celebração. Perfeito. A morte é motivo de celebração, e isso veio através do meu pai. Então, quando eu levo os fragmentos para dentro do estuário, eu estou contribuindo ainda mais com a biodiversidade. Eu estou levando através do meu manto e também através desses elementos, né, que são as pessoas que nos conectam, principalmente é que eu tive a oportunidade de trabalhar e atuar na área da ecologia, da psicanálise, que é o relacionamento, e o universo espetacular, maravilhoso, que é a arte. E assim é o desfecho da nossa grande obra, que nós intitulamos aí de Campo de Luz. Cara, que legal, achei incrível, que ideias interessantíssimas, eu tô animado. E, bom, esses campos de luz a gente vai trabalhar provavelmente aqui nessas superfícies, a partir dessa narrativa, dessa potência, dessa trindade, dessa história. Eu acho que, bom, a gente vai colocar luz sobre essas formas, né? A luz, ela vai provavelmente, eu imagino através do meu trabalho de desenho, de alguma maneira trazer alguns limites para essas manchas que hoje são manchas, no sentido de que provavelmente a luz, né, como ela faz naturalmente, ela vai trazer perspectiva, ela vai trazer limite, ela vai trazer forma, ela vai trazer, ainda que sejam formas que talvez a gente não reconheça precisamente, são formas do mundo, né? Eu parto do princípio que tudo essencialmente é abstrato, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente percebe, né, pelos sentidos é essencialmente abstrato, até que a gente conecte isso com significados, né? Transforme aquilo em signos, relacione isso com outras coisas que já têm significado, e ali as coisas elas ganham, né, no final das contas, na nossa cabeça, alguma materialidade passível de ser interpretada como isto é tal coisa, né? Então eu acho que e aí, claro, isso se tornaria eventualmente figuras reconhecíveis, mas eu sinto que tem uma potência aqui nessas formas que elas são proto, né? Elas são protoformas, elas estão para se transformar em coisas. E eu acho que a luz ela vai de alguma maneira indicar, né, os limites dessas manchas assim. Mas eu acho que elas não vão determinar que formas são essas, né? Sim, Elas claro. vão apenas, provavelmente, reverberar, e eu acho que isso é importante a gente ter em mente, vão reverberar um pouco essas ideias dessa trindade, do que constitui essa trindade,
as formas que para cada uma dessas etapas dessa trindade são relevantes, né? Que luz a gente vai ter sobre as formas que são orgânicas, né? Que tipo de formas surgirão daí, né? Quando a gente for trabalhar com aquilo que é mais da natureza do corpo, né? Que tipo de luz a gente vai ter para que essas formas elas se apresentem como tais, mas ainda assim surgiram essa potência dessa protoformas, né, dessas protoformas de corpo. Quando a gente for para essas formas mais rígidas, né, mais talvez reticulares, lineares, de estruturas mais ortogonais, talvez, que luz será essa, né? Qual vai ser a relação entre a natureza dessas três famílias de formas, né? O que vem quando, né? Em que momento dessa paisagem que está se constituindo aqui, né? Com que grau de importância? Porque é isso, cada trabalho eu acho que vai indicar alguma diretriz, né? Por exemplo, essa aqui nitidamente tem algumas formas que saltam mais à vista pelos próprios contrastes entre as cores, pelas próprias formas que se sobrepõem umas às outras. Aqui, por exemplo, a gente já tem uma coisa muito mais etérea, né? E sei lá, da ordem do universo mais sideral, vamos colocar assim, né, para ficar fácil de entender. E eu acho que é isso, assim, fundamentalmente, eu sinto que a gente vai estar falando do que constitui isso que a gente chama, né, de experiência de mundo, de experiência de vida. No final das contas, está tudo aqui quase que buscando tomar um caminho, né? Essas formas estão aí buscando essa luz. Então, acho que vai ser uma responsabilidade muito satisfatória, assim, ajudar em materializar de alguma maneira essas formas, assim, através desse branco. Então, Então, muito obrigado o pelo que é convite, estou animado. interessante, Adriano, eu trabalho com camadas que dá justamente, são muitas camadas, Sim, que dá também essas texturas. E eu sim. utilizo muitos é, utensílios de pintura, Uhum, ferramentas. Então você vê perfeito. aqui, ó, essa textura, ao mesmo tempo, você tem o início de um surgimento de uma linha. E aqui, Uhum, então você já tem aqui uma base que é a pintura, uhum, você tem a textura e aqui você vai colocar a linha tua. perfeito. E eu acho que realmente vai complementar essa obra. Legal. Vambora, Legal, vambora, vamos desenvolver. bacana isso Estou aí. animado. Gostou, Adriano? Muito, muito, muito.